Bem, informando aqueles que estão chegando agora, boa tarde, Maria Helena, Fernando, né, Sueli, todos, sejam muito bem-vindos a esse estudo, né, esse encontro com o Evangelho. Nós vamos harmonizando certamente as nossas mentes, convidando o Mestre Jesus a fazer parte, né, sem dúvida nenhuma, Fernando, das nossas vidas sempre, em todos os momentos, convidando a Amélia Rodrigues, sua equipe, né, para que ela esteja aqui também intuindo, Rosa, e nos intuindo também para que venhamos adentrar, né, cada vez mais nos seus trabalhos, porque é uma poetisa, sem dúvida nenhuma, belíssima, mas uma escritora que traz para cada um de nós uma verdade que muitas vezes está oculta. Então, ela nos permite enxergar realmente a história como ela aconteceu. Convidando sempre os mentores da Casa do Evangelho e das casas que aqui estão representadas por cada um de vocês, nossos protetores, espíritos familiares e aqueles irmãos que são trazidos para as nossas companhias neste momento, para também aprenderem, para também desenvolverem interiormente as possibilidades de seguir adiante. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui neste momento reunidos em busca do conhecimento, mas acima de tudo das nossas melhorias como criaturas em um processo de aprendizado eterno. Pai amado, agradecemos a Ti todas as possibilidades que aqui iremos vivenciar. Agradecemos pela família, pelos amigos, por toda a família espiritual, mesmo aqueles seres que não estão tão próximos. Possamos cada vez mais no nosso percurso nos dedicar verdadeiramente a cada ser, porque que próximo está de nós, do nosso convívio, porque ao estender as nossas mãos, nós nos educamos, possibilitamos a nós mesmos desenvolver esse sentimento de amor puro e verdadeiro. E crescemos. Então, que vamos crescer unidos, vamos ser bons exemplos para aqueles que nos acompanham, como nos pede Jesus, e vamos fazer a nossa luz brilhar. Que assim seja. Bem, boa tarde, Luiz. Mais alguém entrou, sejam muito bem-vindos. Gostaria de informar que a partir de hoje nós estaremos gravando aqui esse trabalho com o intuito de colocar no YouTube, né, no canal da Casa do Evangelho. Então, eu gostaria de apresentar a Rosa, acho que Rosa, todos nós conhecemos de longa data, faz parte da família da Casa do Evangelho, assim como cada um de vocês também fazem parte, e eu gosto sempre de falar isso, porque isso é uma união, é um fortalecimento para nós todos, compreendermos que nós necessitamos uns dos outros e, através disso, crescemos. Então, somos todos de uma família, independente de sermos espíritas, somos de uma família espiritual. Filhos do mesmo país, isso é importante, porque aqui estamos estudando, mas nos desenvolvendo. Então, nós hoje vamos, no encontro, né, do Evangelho, estudar este livro, que é Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, e nós vamos estudar o capítulo 3, O Reino Diferente. E como expositora, nós temos esta irmã querida, que é Rosa Miranda, que faz parte da casa, como eu falei, há muito tempo, e ela é integrante de equipe de estudo, setor, né, de estudo, perdão, da FEB. E seja muito bem-vinda, como sempre, né, aqueles que aqui estão, que fazem parte dos estudos de Rosa, que possam aproveitar, e aqueles que não, também se endereçam a procurá-la para poder também desenvolver outros estudos, porque o momento é esse, a gente precisa
ter conhecimento, mas conhecimento que nos faça avançar, sempre consciente de que o alimento é o amor, porque sem a luz, né, Isso. a gente fica na escuridão, então envolve o amor. Então, muito bem-vinda, fique à vontade. Estamos aqui para aprender também, compartilhar, mas aprender também. Obrigada, Andréa, obrigada a todos. É com muita satisfação que eu retorno aqui para a Casa do Evangelho, né? Conceição do Jacuípe. Como você mesmo falou, eu já sou da casa, né? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um bate-papo desse capítulo 3, o Reino Diferente, do livro de Amélia Rodrigues, né? Que é Luz do Mundo, que a Andréa já mostrou aí para vocês. A coleção de Amélia Rodrigues é maravilhosa, ela é fantástica. Todos aqueles que estudam o Evangelho, que se interessam por Evangelho, eu digo assim, podem ler, adquirir esses livros e lendo, porque assim, Amélia, ela não nos traz apenas uma passagem bíblica, né? Ela nos traz todo um contexto, tudo aquilo que espiritualmente eles trazem, estão nos arquivos da espiritualidade, e que nós aqui só temos aquilo que eles vão, o Novo Testamento, né? A Bíblia, vamos dizer assim, as passagens bíblicas, que são pequenos retratos daquele momento, né? Que depois os discípulos de Jesus, através das suas memórias, eles foram escrevendo, né? Editando e deixaram registrado para nós, né? Então, trouxe para vocês uma pequena apresentação, só para poder identificar de uma formazinha mais didática. Então, O Reino Diferente, que é o título do nosso estudo de hoje, ele faz parte, como eu te falei, da coleção da série evangélica de Amélia Rodrigues, né? Esse é o livro número 2, que é o primeiro é Primícias do Reino, há um total de 10 livros, e eu utilizei também o Novo Testamento, né? E o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. E o Livro dos Espíritos também, mas eu acabei não colocando aqui, porque para não ficar muita coisa. O Livro dos Espíritos é sempre o nosso ponto de partida quando a gente quer fazer algum trabalho em relação ao Evangelho, porque o Evangelho, sem a luz da doutrina espírita, eles são fatos históricos e que, assim, muitas vezes ficam incompreendidos, muitas vezes ficam apenas na letra. E Jesus nos disse que nós temos que tirar o espírito da letra, né? Então, no Novo Testamento, eu utilizei João, capítulo 18, versículo 33 e 37, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, né? E Luz do Mundo, você já sabe, já está escrito aí, capítulo 3. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre Tiago, né? Eu trouxe algumas passagenzinhas do livro para poder a gente fazer essa conexão, né? Então, a Amélia, como eu comecei comentando com vocês, ela nos traz justamente o pensamento de Tiago, né? E aí, só para a gente contextualizar, o Tiago, gente, é o filho de Zebedeu, irmão de João, né? O Espírito amado. E assim, ela traz primeiro o que é que Tiago estava pensando sobre Jesus naquela época, né? Então, eu peguei um pedaço que isso aí é o pensamento dele, né? Ele está lá no que a Amélia nos retrata, né? Então ele fala que estranho e enigmático era aquele rabi, pensava Tiago, atormentado em contínuos cismais. É verdade que eu o amava, todavia, por mais profundo como era aquele amor, não conseguia compreendê-lo. A sua mensagem penetrava as almas e as suas atitudes de retidão conseguiam impressioná-lo de forma irreversível. Malgrado as dificuldades em que se debatia, sentia a grandeza do poema de amor que ele cantava nas praias e com que arrebatava as multidões. Receava, porém, que a palavra não se demorasse por muitos anos, como ele desejava. Afinal, era necessário recorrer aos nobres e aos poderosos para granjear os favores humanos. Então, assim, olha a mentalidade, o pensamento de Tiago, né, sobre Jesus. E aí ele continua pensando, o rabi era integérrimo, ou seja, era um íntegro, né, e bom.
não obstante se recusasse sistematicamente à subserviência, evitando mesmo oferecer aos poderosos essas homenagens, tão do agrado dos que desfrutam as situações de privilégio. Não poucas vezes fora ele acusado pelos fariseus de não ser encontrado entre os seus seguidores um príncipe sequer, um doutor da lei, alguém que fosse alguma coisa. E tinham razão, forçoso era dizê-lo. E a verdade é que sempre ele se encontrava cercado das multidões, dos desgraçados, os mal-cheirosos. Fazia-se mister assistir os sofredores, os enfermos, os carregados de problemas, a fim de aliviá-los. Viver, todavia, exclusivamente envolvido pelos leprosos, escrofulosos, paralíticos, surdos, mudos, cegos, endemoniados, não era a atitude correta. Além disso, colimando as dificuldades em quase desacato às autoridades, se permitiu o mestre a convivência com as meretrizes e os bandidos, os cobradores de impostos, sempre detestados, mantendo largas e cordiais tertúlias, conversas com eles, dividindo pão, repartindo peixe em repastos amigáveis e fraternos. Então, assim, aos olhos de Tiago, Jesus, não obstante ele seja aquela pessoa maravilhosa, Jesus, ele, deixa eu tiver aqui, não perturbe, ele era, aos olhos dele, convivia com as piores pessoas, né? E ele percebia que como é que o mestre não só andava com aquelas pessoas miseráveis, né? Por que ele não recorria justamente àqueles que tinham poder, aquelas pessoas poderosas que poderiam fazer com que aquele tão falado reino fosse finalmente implantado aqui na Terra, né? Mas quando a gente observa, né, e aí eu coloquei um destaquezinho em azul, né, para essas falas de Tiago, a gente observa que essa é a visão de Tiago para Jesus, né? E a gente observa que essa visão é uma visão limitada, é uma visão onde predomina, né, os interesses da matéria. Por quê? Porque quem se aproximar de Jesus, né, seja naquela época, seja nos dias de hoje, com esse olhar material, não consegue compreender esses ensinamentos que o Mestre nos trouxe, né? Quem se aproxima de Jesus, né, naquela época, aqueles que conviveram, e até os dias de hoje, e quer trazer Jesus para esse patamar em que nós estamos, nunca vai entender esses seus ensinamentos e atitudes, né? E vai ser recheado desse preconceito. Mas por quê? Devido ao estágio evolutivo em que se encontram as pessoas que têm essa visão, né? Podemos, talvez, falar nós, né? Eu acho que a maioria ainda tem essa questão de trazer Jesus muito para perto, né? Mas, assim, aquelas pessoas que olham para Jesus e têm essa visão, conforme seu estágio evolutivo, essas pessoas têm dificuldade. E aí a gente vai relembrar o que Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos, né? Porque nós sabemos que o estudo do Evangelho, sem a luz da doutrina espírita, ele é apenas um fato histórico, ele é apenas palavras, né? Então, a gente vai trazer, antes de tudo, a escala espírita, para a gente relembrar, né, que a classificação dos espíritos, ela se baseia no grau de adiantamento deles, e nas qualidades que já adquiriram, e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, Kardec nos diz, nada tem de absoluta, apenas seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões, né? Ele fala que na última, ou seja, a de baixo para cima, vocês podem ver até uma imagem aí, a que fica na parte inferior da escala estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda já se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria, mas ainda tem a matéria influenciando, e pelo desejo do bem. São os espíritos bons.
E a primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. É aquela onde Jesus se encontra. Né? E aí a gente vai lembrar que nós somos criados simples e ignorantes. Nós temos como destino essa perfeição, mas que para isso é necessário nós crescermos em virtudes e crescermos em sabedoria. Né? A gente vai lembrar que as virtudes as quais nós vamos adquirir, elas estão dentro de nós, né? Mas elas precisam ser polidas, elas precisam ser lapidadas. Então, nós saímos do instinto, que é daquela fase primitiva ainda, né? A gente sai dos 3 reinos, vem do reino animal, vem para o Homo sapiens, mas a gente ainda vem cheia de instintos. Depois a gente quer uma fase infantil, onde nós somos completamente conduzidos. Desculpe. Depois nós passamos para as sensações, que é essa fase adulta, essa fase juvenil, vamos dizer assim, adulta não, a fase juvenil, onde a maioria daqueles que estão encarnados aqui no planeta Terra ainda se encontram. Por quê? Porque nós vivemos mais das sensações, e são as sensações que nos ligam mais à matéria. Depois, nesse processo evolutivo, que é onde nós estamos buscando, nós vamos encontrar justamente os sentimentos, que é a lei de amor, que é aquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que nos liga definitivamente a Deus, né? Então, nós temos que buscar virtudes e nós temos que buscar sabedoria. E essa sabedoria, ela vem justamente disso. Primeiro a gente vem para os instintos, depois a gente vem para um aprendizado, desenvolve a inteligência, busca o conhecimento até alcançarmos, transformar esse conhecimento em sabedoria. E aí a gente vai lembrar que Kardec nos disse que os espíritos imperfeitos, ou seja, aqueles da terceira ordem, eles têm intuição de Deus. A gente imagina o que pode vir a ser Deus, né? Tudo isso é lucubrando na nossa mente. Mas os espíritos bons, que já são da segunda ordem, eles já compreendem a Deus, né? E todas as belezas do infinito. Mas assim, eles compreendem, eles conseguem entender que é Deus. E os puros, eles veem a Deus. Eles são seus mensageiros, são seus ministros. Eles comandam todos os espíritos que eles são inferiores. E aí a gente vai lembrar que nessa escala que a gente está falando aí, Jesus não é apenas um espírito puro. Nessa escala em que nós estamos aqui comentando, a gente vai falar de Jesus, esse espírito de primeira ordem, esse espírito crístico, né? E na questão 625, muito conhecida por todos nós, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E ele fala que Jesus, né? Porque para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, ou seja, da lei de Deus. Porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Aí você fala assim, mas e os outros? E os profetas? E aqueles todos que tiveram, que também falaram tantas coisas? Aí os Espíritos continuam dizendo, quanto aos que tendo, pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. O que é isso que os Espíritos quiseram nos dizer? Jesus, o ser mais perfeito, foi ele que veio trazer a expressão mais pura da lei de Deus. Não é à toa que João disse, Deus é amor. Né?
E os outros todos que vieram foram também espíritos que estiveram aqui, espíritos iluminados, mas nenhum era puro ainda como Jesus. E por não serem puros como Jesus, eles ainda houve a influência da matéria sobre eles e colocaram nessa mistura entre leis divinas também as leis humanas, né? Um exemplo disso é Moisés, né, que trouxe o Decálogo, que são os 10 mandamentos, que até hoje, né, e não vai ser mudado, é imutável, porque ali os 10 mandamentos são as leis divinas, são instruções divinas que vieram para nós, mas a lei mosaica, a lei de Moisés, ela já vamos dizer assim, em muita coisa ela já está ultrapassada, em muita coisa ela já foi modificada. Quando eu falo modificada, pelos usos e costumes, né? Não a Torá continua lá do mesmo jeito, escrita, mas o que eu quero dizer é que todo aquele ensinamento que Moisés colocou na Torá, muita coisa já não se aplica mais nos dias de hoje, porque foram leis que foram feitas para os homens. E as leis feitas para os homens, elas são mutáveis, né? E aí, só para poder fechar essa questão de Jesus, da personalidade dele, Jesus não é apenas um ser puro, né? Jesus é um ser crístico, porque quando você atinge a escala de pureza, de espírito de primeira ordem, não é todo mundo igual. Da mesma forma que nas outras escalas também, nas outras ordens, melhor dizendo, ninguém é igual a ninguém, né? Como Kardec disse, é como se fosse um arco-íris, onde você tem várias cores, mas você não sabe onde é que uma termina e a outra começa. Então, Jesus, ele não é um espírito puro igual a todo mundo. Ele já é crístico. Dentro dessa escala da ordem dos espíritos puros, ele já faz parte, como Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz, né? Está no capítulo 1 e 2, ali tem mais coisas, mas basicamente ali vocês vão encontrar. Ele fala que Jesus faz parte de uma comunidade de seres angélicos e perfeitos, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias que dirigem o nosso sistema. E Jesus é o nosso governador. Então, assim, ele faz parte de uma governadoria desse nosso sistema planetário, né? E aí a gente sabe que nos sóis tem outro, que nas galáxias tem outro, e assim sucessivamente. E ele é o nosso governador. Então, assim, Jesus não é único, não é o todo, né? Não é para tudo. Ele é o nosso. E muitos outros iguais a ele existem, né? Que é quem justamente governam, são os ministros de Deus. São eles que nos orientam, nos tutelam perante o Pai. E aí, a gente vai dar só uma continuada aqui, falando continuando sobre Tiago, né? E ele diz assim, não, aquela não era uma atitude própria, arrematava o discípulo zeloso, mas invigilante. Na terra somos obrigados, considerava preocupado, a viver segundo os padrões tradicionais. Como remover os velhos óbices sem lhe sofrer as consequências? Que reino seria, então, o a que ele se referia e se propunha? Por acaso um paraíso para mendigos desventurados? Porque ainda é aquela velha concepção que algo bom só pode ser para os ricos, para os poderosos, né? E aí vem a parte que é dele. Detestava os pecadores. E nesse particular era severo. A lei, e aí ele está falando da lei mosaica, né? Que eu comentei antes aqui, deveria ser cumprida com toda a austeridade a que se reportava a Torá. Cada erro recebendo a necessária punição. Diria o mestre sim, na primeira oportunidade, quanto aos seus pensamentos e às suas conjecturas. Como sabes, prosseguiu delicado. Desculpe, eu já peguei a parte onde ele vai conversar com Jesus, né? Ficou parecendo que quando ele vai conversar com Jesus, e ele fala assim, como sabes, prosseguiu delicado, também eu anseio pelo momento da glorificação do nosso Pai entre os infelizes da terra. Todavia, creio que,
cuidando apenas dessa gente que nos cerca, muito difícil será conseguir colimar os objetivos a que te reportas e que todos desejamos. Conheço pessoas das classes mais favorecidas que não se negariam a contribuir com a sua posição, suas moedas e títulos, de modo a facilitarem a penetração dos nossos postulados entre os anciões e os mais representativos membros da nossa raça. Todavia, não se inclinariam eles a aceitar uma comunhão com estes que compartem nossos ideais, os proletários infelizes, a ralé sem nome. Anseio te ver em Jerusalém, entre os mais expressivos nomes do povo, aprestou-se Tiago emocionado. Glorificado passarás a posterioridade, entre aqueles filhos de Israel, que serão sempre venerados pelas gerações futuras. Então, observe que a mente dele, como é que estava funcionando, né? Era um reino que tinha que ser implantado na terra, que precisava dos ricos, que esse reino não poderia ser composto só de mendigos e desventurados, né? Pelo contrário, ele repudiava. Ele era uma pessoa que ele tinha, por ele seguir a lei mosaica, né? Ele tinha uma fé cheia de crenças, de rituais, de preconceitos, que foram estabelecidos justamente por Moisés, para disciplinar um povo turbulento, né, como a Amélia nos traz, um povo turbulento e austerizadas, e deturpadas mais ainda pelos seus seguidores, a exemplo dos fariseus, que a gente viu. Então, assim, foi uma lei que Moisés trouxe, ele colocou ali, porque naquela época a lei era uma só. Então, assim, a lei mosaica era aquela que fazia justiça, era aquela que ligava a Deus, era aquela que regia as situações da comunidade. Então, essa era a lei. Então, e uma outra coisa também é que naquela época as pessoas elas valiam pelo que tinham, pelas suas posições, pelas suas castas, né? Então, por isso toda essa percepção de Tiago. Era o contexto em que Tiago se encontrava naquela época. E como ele ainda não era um espírito puro, né, livre disso tudo, ele tinha as influências da matéria, as influências do meio, e se deixava arrastar por isso. Não obstante, dentro do seu coração, Jesus já estava ali tomando conta, já tinha invadido o seu coração e estava tocando, né? E a gente vai continuar. Ora, mas por quem e para que Jesus veio? Já que Tiago ficava indignado com relação a isso daí. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, né? Como tem uma passagem que diz assim: vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Essa passagem, eu trouxe ela, pessoal, para que a gente entenda por que é que Jesus, embora Tiago não conseguisse perceber o porquê que Jesus só andava com aqueles que eles chamavam de ralé, proletariados, doentes, etc., etc., Jesus já tinha dito isso, né? E aí, Kardec nos diz que o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Ou seja, Jesus não veio ali apenas, naquele momento, apenas para ficar falando, para ficar conversando. Ele veio para exemplificar. Então, ele diz: cabia-lhe dar cumprimento às profecias que anunciaram o advento. A autoridade que ele vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Porque a gente sabe que o Messias, né? O Messias, ele foi anunciado há muito tempo, né, pelos profetas que tinham vindo antes, e passou-se 400 anos dentro de um silêncio que ninguém ouvia falar desse profeta. Mas a vinda dele já tinha sido anunciada.
e que ele viria não só para falar, mas também para fazer. Né? Então, ele não só ele está cumprindo para dizer assim, eu sou o Messias, como ele precisava exemplificar aquilo que ele falava, que é o que justamente a nossa proposta, inclusive, da doutrina espírita, a gente fazer aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente realmente deseja de coração. Então, continua dizendo assim, ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios deles se reconciliarem com Deus, e de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Então, assim, essa passagem aí, né, que muito bem esclarecida por Kardec, está dizendo por que Jesus veio. Por que ele não estava ali preocupado, não estava se deixando influenciar pelos ricos, pelos poderosos, porque o reino não era o reino da terra, desse mundo físico. Né? O reino que Jesus estava propondo era um reino diferente. E ele disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Né? E aí a gente fala assim, poxa, e quem é esses doentes? Né? Quem são essas pessoas que ele tá, a qual ele se refere? São os doentes, só doentes de corpo? Não. Era aqueles que estavam doentes da alma, porque a gente sabe que o corpo físico, ele reflete aquilo que está no nosso espírito, né? Através do perispírito no corpo se manifesta, que são justamente as nossas memórias de vidas passadas, que se externizam através do nosso corpo, com essas enfermidades todas, mas quando ele falou dos sãos, né, dos médicos, que não são os que saúde que precisam de médico, e que ele fala que é necessário misericórdia e não sacrifícios, porque ele estava justamente assim, não é aqui na terra, não vai ser vocês fazendo esse tipo de coisa, é necessário que vocês modifiquem o seu comportamento, deixem-se tocar. E aquelas pessoas a qual eles eram doentes, que ele tinha vindo, eram pessoas que, não obstante, ainda no estágio de ignorância que se encontravam, mas eram pessoas que ele já poderia colocar ali a semente do amor. Eram pessoas a qual já estava com seu terreno trabalhadozinho para que ele pudesse chegar ali e plantar, e fazer a sua semeadura, né? Então, ele vem e fala sobre isso. E aí, vamos lá. Jesus é o nosso médico das almas. Só dou uma continuidade, não. No capítulo 3, né, dando continuidade, ele responde a Tiago. E aí ele fala assim, tenho falado a todos a mesma linguagem. Acentuou pausado, filho de Deus. Linguagem de amor e compreensão. Em verdade, as minhas palavras são atos que, inconfundíveis, não pode receber interpretação incorreta, nem se justificam as malévolas conceituações. Não venham para os sãos. Ele repete isso, né? Os felizes, os ditosos, os que já receberam da terra o seu galardão, as suas reservas de alegria e as suas altas concessões de triunfo, conquanto transitórias. Esses eram os sãos, eram aqueles que estavam buscando o reino na terra, esse reino do ter, esse reino de status, esse reino de castas, era isso. Então, esse era o povo são a quem Jesus falou. E quando ele diz que ele tem falado para todos a mesma linguagem, a gente vai lembrar que ele fala, né, vejam quem tem olhos para ver, ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Ou seja, aquelas pessoas que já não estavam tão embrutecidas pelo orgulho, pelo egoísmo, e justamente por essas sensações todas que estavam aqui na Terra e que aprisionavam essas pessoas.
né? Aquela coisa de achar que o que valia era justamente o seu status, o que valia era o que você tinha, a sua posição. Mas ele continua dizendo, és de minha parte, és livre de minha parte para avançares pela rota que desejares. Aqueles, porém, que amam meu Pai e me servem, falo-ão ao lado dos atormentados, dos enfermos e desventurados, pois que para estes eu vim. Eu sou o médico das almas e tenho os braços abertos para todas as dores. O meu coração é fonte de reconforto para os que sofrem, e o reino a que me refiro não possui balizas na terra, nem pode ser compreendido dentro das diretrizes do tradicional humano. Alicerça-se sobre dores extenuantes e possivelmente nos holocaustos de muitas vidas. Cimentar-se-á no sacrifício dos que amam e que nada possuindo não receiam perder o que não tem. Olha, gente, ele reitera para ele que ele não veio justamente para esses sãos, para aquele que não, mas quem são essas pessoas? São justamente aqueles que não são tocados pela necessidade de algo maior que a matéria e os gozos podem oferecer. Então, essas são as pessoas que ele chamou de sãos. Por quê? Porque já receberam o galardão aqui na Terra. São essas pessoas que se contentam, né, com aquilo que o mundo proporciona. Mas uma coisa também que ele me chamou a atenção nessa passagem, quando ele fala que és livre de minha parte para avançares pela rota que desejares. Jesus não impõe nada a ninguém, assim como a doutrina espírita. Ele apenas convida. Você segue se você quiser. E ele deu justamente para Tiago o livre-arbítrio para segui-lo ou não. Porque se fosse para segui-lo, teria que ser dessa forma, servindo aos atormentados, aos enfermos, aos desventurados. Só que muita gente acha que essas pessoas só são aquelas que têm a doença física. Mas é como ele falou, ele é o médico das almas. E ele tem os braços abertos para todas as dores. Muitos de nós não tem nada no corpo físico, no sentido de feridas, de doenças, de aleijões, como a gente viu os grandes feitos do mestre. Mas nós temos dores na alma. E é esse médico a quem a gente deve recorrer. E é para quem ele veio para dizer, né, que com ele o fardo seria leve e o jugo seria suave, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Ele assim, é uma coisa, né, é um convite de deixar a gente assim realmente, não sei nem dizer, né? Mas assim, você está no desespero, você está sem esperança, você está triste, e de repente você escuta um convite desse, e aí vem, meu reino não é deste mundo, mais uma vez, o mestre fala sobre isso, e aí a gente traz a passagem, né, do Evangelho, do capítulo 2, meu reino não é deste mundo, onde Jesus, né, ele já tinha sido capturado e tal, ele tinha sido carregado para a Torre Antônia, e ele estava na frente de Pilatos, para que Pilatos pudessem, fugiu-me aqui a palavra, lembrei agora, para que Pilatos pudesse interrogá-lo, né, e ele dissesse. Então, Pilatos, ele volta, tendo entrado no palácio, e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és pois rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz.
Então, Kardec diz que Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitar qualquer dúvida a esse propósito. Então, quando Jesus diz, desculpe, diz, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade, e ele complementa dizendo que aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. O mestre, quando ele fala isso, dar testemunho da verdade, ele está trazendo, qual é a verdade? É a verdade de Deus. É a verdade que muita gente fecha os olhos e que a gente ainda não tem, apesar de todo o estudo, de todo o nosso progresso, mas a gente ainda não tem ideia da dimensão dessa verdade. E por que é que ele fala que deu testemunho, dá o testemunho? Porque só pode dar testemunho aquele que vivencia. Então, como Jesus já é um espírito puro, ele está dizendo assim, ó, olha, o reino existe, eu já passei por esse caminho que eu estou trazendo para vocês, é o caminho certo, porque este caminho é onde me fez chegar, né? Eu e o Pai somos um, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, mas para isso é necessário que ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Ele diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Mas não é porque você só passa através dele, é porque ele trouxe para a gente a lei de amor, ele trouxe para a gente o caminho que ele utilizou como trajetória e chegou até lá. E quando ele diz, aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, ele quer dizer, aquele que já está sendo tocado pelos caminhos da espiritualidade, aqueles que estão sendo tocados pela necessidade evolutiva, eles escutam a minha voz. Né? Então, e aí Kardec fala justamente que é da vida futura, não é essa vida, não é essa única vida. São todas as vidas que a gente já viveu e que a gente vai viver, que vai fazer com que a gente impulsione nessa caminhada evolutiva. E a gente nunca pode esquecer que a doutrina espírita é a luz que a gente coloca sobre o evangelho, para que, como o mestre disse, possamos tirar o espírito da letra. A gente não fique se prendendo apenas àquilo que está escrito, né? E aí, gente, para a gente terminar, o mestre continua dizendo para Tiago, o reino de Deus, conclui o mestre, está dentro de cada um que o deseje. Não é trabalho externo, antes resultado do excelente labor anônimo, o sacrificial. Não é trabalhar externo, antes resultado do excelente labor anônimo, o sacrificial nas noites de silêncio, nos dias de angústia e dor libertadora. Ninguém o verá, e esse herói, aquele que eu consegui realizar, não receberá aplauso, passando entre os homens desconsiderado, incompreendido, malsinado, todavia em paz consigo mesmo e em harmonia com Deus. O reino de Deus, ele está dentro de nós. É uma conquista individual, com muitos de virtudes, de sabedoria. O reino de Deus, ele não pode estar, ele não está lá fora. Como ele disse, eu vim e venci o mundo. Jesus transitou por esse mundo, esteve aqui e não se deixou ser influenciado pelo mundo. Por quê? Porque ele buscou esse processo evolutivo.
Então, quando você está bem, você está em paz, a gente trazendo para o nosso mundinho, para essa nossa vivência, quando a gente está em paz, né, as coisas podem estar se acabando, a gente tem a frieza, a gente tem calma para resolver as coisas, a gente tem um raciocínio mais conciso. Então, isso a gente trazendo para o nosso dia a dia, nessas pequenas coisinhas do nosso dia a dia, que quando a gente está em paz, a gente consegue ter esse tipo de comportamento. Agora, imagine quando você traz para dentro de você, quando você tira você tira de dentro de você esse reino a qual o mestre falou que todos nós temos dentro de nós, né? E aí ele diz, não espere que nesse mundo, né, ninguém veja, que ninguém bata palmas, pelo contrário, né, a gente vê que as pessoas, inclusive, às vezes até fazem chacota daquelas pessoas que buscam seguir o mestre, que buscam seguir uma vida mais espiritualizada. Mas é esse o convite que o nosso amado mestre Jesus faz para todos nós e reitera, mais uma vez, que o reino dele não é deste mundo, ainda, ele ainda fala, ainda não é deste mundo, né? Ele será um dia, quando nós chegarmos a um processo evolutivo e o planeta Terra chegar a ser o mundo celeste. Então, encerro hoje aqui agora os nossos comentários, agradeço imensamente a vocês a ter me escutado, a paciência, né? E estamos aí para o que precisar. Obrigada. Nós é que agradecemos sempre, né, a oportunidade de tê-la aqui conosco, nos auxiliando, nesse olhar, né, porque todos os expositores que aqui adentram, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, só um momento. Acho que é Maria Reginalva, querida. Porque aqui eu não estou vendo, deixa eu tirar você aqui. Não, foi um equívoco, André. Tá ok. Então, todos os expositores, eles trazem para a gente um olhar, que cada um de nós enxerga basicamente de uma forma, compreende de uma forma, mas aquilo que você traz sempre nos remete a refletir, a pensar, né? A olhar nossos próprios atos, nossos próprios sentimentos. E isso é muito importante, né? Com certeza. Esse percurso, a gente não pode fugir disso. Então, todos que vêm aqui trazem as suas compreensões, as suas impressões, auxiliam sim, eu falo por mim, né, mas eu acredito que todos, porque você passa a olhar de uma outra forma. Isso quer dizer isso aqui, esse direção, entende? É uma forma de você se permitir também, porque a gente tem que se permitir escutar o outro. Então, a gente agradece demais, Rosa. Eu que agradeço a oportunidade. De tê-la aqui, de ter essa troca, sempre que é uma troca de energia, né, entre cada um de nós. Portanto, está aberto aqui, quem gostaria de fazer alguma pergunta, a Rosa, fique à vontade, esse é o momento. Gratidão, Rosinha. Nada, foi muito bem. Obrigada, senhor. Eu só tenho que te agradecer, Rosa, por ter aceito o convite mais uma vez da Casa do Evangelho e também por trazer essas lembranças, né, dessa vivência do Cristo em uma época e que para todos nós ainda é tão atual. Mexe tanto, pelo menos no meu coração. Quando fala dessas histórias, nos remete um momento tanto de gratidão, como também de amorosidade, e de uma vivência que o Cristo teve em um momento e que traz em nossa lembrança essa vivência. Então, é como se nos desse uma injeção de ânimo para continuar a nossa caminhada, porque a gente vai lembrar das experiências que essas almas viveram em um momento, com certeza, muito mais difícil do que o que nós estamos vivendo, e eles superaram tantos obstáculos.
em nome de uma verdade, em nome do amor, em nome da fraternidade. E muitas vezes eu, Célia, me desanimo com tão pouco. Não desanime, não. Não desanime, não. Se nós estamos aqui, né, é porque esse coração, como Jesus falou, né, aqueles que que foram tocados pela verdade, né, e escutam ele. Então, assim, uma das coisas que eu pensei, assim, quando eu estava estudando, foi como eu enxergo Jesus, né? Como eu enxergo? Foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção, né? E assim, eu posso falar porque eu vejo muitas pessoas que, não obstante, né, não conhecem o Mestre. Assim, eu vejo muita gente falar de um Jesus, colocar Jesus na frente, inclusive de frases até infelizes, de raiva, de ódio, de preconceito, disso, daquilo outro. E aí, quando eu estava estudando aqui para poder fazer essa apresentação para vocês, eu fiquei assim, nossa, como as pessoas, né, e cada um enxerga Jesus. Não está prestando atenção no que ele está falando. Imagine que Tiago era um discípulo dele e tinha essa visão. Mas mesmo assim, Jesus deixa a ele, né, a liberdade para segui-lo ou não. Né? E a gente vai lembrar de Emmanuel, né, que não quis segui-lo, e ele falou, senador, se tu não me seguires agora, levará milênio para poder conseguir, né, chegar. Tá lá, né, não foi exatamente assim a frase, mas foi mais ou menos isso. Então, assim, ele deixa a gente sempre à vontade. Então, que nós possamos rever essa imagem do Mestre e lembrar sempre que o reino dele não é aqui na Terra, mas nós podemos trazê-lo para aqui, para a Terra, né? Obrigada a todos, muito obrigada mesmo. Que bom, foi muito bom, muito gostoso esse estudo, viu? E, para quem não estava aqui, eu comentei na FEB, dia de terça-feira, nós temos um estudo similar a esse, né? Também estamos também trabalhando nas obras de Amélia Rodrigues, e se alguém quiser dar mais uma esticada, é só falar com a dona Juscelia que ela passa o meu telefone, ou a Andréa, e está aberto o convite para todos vocês, é online também. Qual seria o horário, Rosa? Dia de terça-feira, das 16h45 até as 18 horas. Gratidão. Né? Nós temos presencial também lá, tá? Só que lá o presencial é dia de segunda. Bem, então, agradecida a cada um de vocês, nós estamos aqui da casa, sempre pela presença, por esse pensamento, né, não deixa de ser um pensamento único de buscar, né, sempre crescer através do conhecimento e da ação. Então, nós vamos encerrando, vamos nos encontrar com Rosa em outras ocasiões, ela sabe disso, assim como cada um de vocês. Então, eu peço e agradeço também os comentários, depois vocês dão uma olhada, Rosa, o pessoal elogiando a palestra, agradecendo. Então, vamos aproveitar esse momento para nossa mente estando, né, harmonizada, que nós façamos a nossa prece final, sempre gratos pelas oportunidades que nos chegam. Essa é uma delas e tantas outras, que às vezes nós não enxergamos pelas atribulações do dia a dia. Agradecer esses companheiros que nós não enxergamos, né, que se tornam invisíveis, mas que se predispõem em sua caminhada a nos auxiliar, a estar conosco, a trazer luz para as nossas dificuldades. Agradecer a Deus pela vida de todo ser que aqui caminha. E trabalhar, né? Pedir ao Pai força, coragem, o bom ânimo, para que nós
tenhamos essa força para contribuir com o nosso crescimento e o crescimento dos demais, nesse estender de mãos, que aprendamos a verdadeiramente amar, a verdadeiramente respeitar, né, que o amor é isso, é respeito, é compreender a condição do outro, a forma como ele enxerga, mas que façamos a nossa parte para tornar esse planeta cada dia melhor, dentro das nossas condições, trazendo essa luz, né, fazendo essa luz brilhar, essa luz que Jesus enxerga em nós, em cada um de nós, e que são poucos que acreditam que tem essa luz dentro de si. Não nos esqueçamos que somos a essência divina, e ele, como sempre, muito verdadeiro, porque sabemos que ele traz, como Rosa nos lembrou, que ele traz essa luz, essa verdade de Deus, não é nossa verdade, é a verdade de Deus. Então, que essa verdade realmente nos guie, e que façamos a nossa luz brilhar, cada um de nós, trazendo bons pensamentos para o nosso planeta, para essa orbe, para todo aquele que sofre suas dores, suas incompreensões, que não compreendem a forma ainda que decorre das suas escolhas. Então, o Espiritismo é isso, ele traz essa luz, mas, acima de tudo, ele traz também o amor, porque sem o amor nós não temos força alguma para seguirmos adiante. Muita luz e muita paz, uma excelente semana, de boas construções, de vitórias, de batalhas vencidas, vitória realmente, porque nós temos que nos manter com uma fé raciocinada e consciente. Tudo está em nossas mãos. Que assim seja. Que assim seja. Então, obrigada, pessoal. Um abraço no coração de todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão, Rosa. Abraço a todos. Tá. Uma boa semana a todos. Tá.